Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Publicidade Fácil. Eu sou Leandro Nogueira e hoje o tema, como vocês puderam ver, é para lá de delicado, mas é um tema que remete muito àquilo que a gente precisa conversar sobre comunicação e sobre as falhas constantes de comunicação e coisas sérias que estão acontecendo. Mas antes da gente falar disso, é impossível a gente não comentar sobre o fato em si, que é justamente esse absurdo que aconteceu no Flow Podcast, que eu acho podcast top, e também na Jovem Pan. A gente vai passar só um pouquinho, mas o que a gente pode perceber é que existe um padrão desses caras na maneira de se comunicar. Isso é ruim? Isso é bom? O mérito aqui não é esse. O mérito aqui é justamente o que foi falado sobre esse absurdo, sobre essa algo tão nefasto que foi o Holocausto feito pelo nazismo, e a gente vai tentar entender um pouquinho sobre alguns aspectos, beleza? Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre isso. O primeiro ponto é o aspecto jurídico da questão. Cara, obviamente eu sou publicitário, eu não sei nada da parte jurídica, mas o que eu posso opinar no caso é que se existe se houve ali algum rompimento da lei, precisa ser debatido, precisa ser, você precisa ao menos ser citado, e ali a lei vai agir, seja ele no Monark, no Kim, no Adrilles, enfim, a lei precisa agir. Agora, o que não pode é deixar que a internet conduza o que tem que ser feito, ou deixar deputados sabidamente complicado com a justiça conduzir um fato que não cabe especificamente a eles. Ah, mas o Kim é deputado, então tem que ser dentro do processo. Tudo bem, mas o que não pode ser é que o clamor da sociedade pegue isso e transforme em ato político. A minha opinião é dentro disso. Agora, que se isso precisa ser julgado na esfera civil, eu não sei, talvez criminal, ok, que seja julgado e que a punição seja dentro da lei. Eu acredito nisso. Esse é um ponto em que eu não posso aprofundar porque eu não sou da área jurídica, então eu não posso aprofundar nesse ponto. O que a gente pode começar a desbravar um pouquinho é essa questão empresarial, sobre o Monark ter perdido a sociedade no Flow e não pertencer mais ao Flow Podcast. Bom, esse ponto a gente pode comentar um pouquinho, porque cara, ele teve dano à empresa. Então é normal que os sócios, enfim, que quem está ali converse sobre a saída dele da empresa. O que não pode de forma nenhuma acontecer é fazer com que a internet, mais uma vez, julgue de forma absurda o que o Flow Podcast deve fazer com o Monark. Isso eu sou extremamente contra, e também sou contra o seguinte, e esse é um assunto bem delicado. Você está vendo pessoas pedindo para retirar o vídeo delas do programa. Eu acho isso de uma idiotice muito grande, porque se não houve nenhum fato que te associasse à empresa, e obviamente não tem, por que você vai retirar uma informação que você foi lá transmitir? Eu posso citar vários casos aqui, tem a Gabriela Priori que pediu, tem o Lito, e o Lito é um caso que eu acho muito interessante, porque eu não quero associar a minha imagem ao programa. Cara, você está falando de algumas falhas de avião que aconteceram, você é um cara que era mecânico. Você está associando, por um acaso, o seu comportamento técnico com o comportamento de alguns mecânicos que eu já vi no vídeo, que falharam, que erraram e causaram acidentes? Não, cara, você não está associando. Então, eu acho um pouco absurdo, um pouco exagero, e principalmente a ideia de você surfar nessa onda. Eu não gosto muito dessa ideia não, mas é pessoal. Se o cara acredita de coração nisso, mete bronca e vai em frente. Eu acho besteira e acho que é uma informação que poderia chegar até o público, mas tudo bem, beleza. Esse é um ponto que eu acho muito pertinente. Outra coisa que a gente precisa comentar, eu deixei até anotado algumas coisas aqui, o que foi falado pelo Kim.
o que foi falado pelo Monark, corroborado de certa forma ali pelo Kim, e a ideia do Adrilles lá. Bom, primeiro ponto, com 18 anos, eu já falei algo parecido a isso. Não com o nazismo, porque o nazismo sempre foi algo muito forte na nossa mente, mas, por exemplo, com a ditadura militar a gente falava, cara, tem que ser assim mesmo e tal. Só que quando a gente envelhece, a gente cresce, a gente tem uma família, cara, é óbvio que a gente precisa reposicionar os nossos pensamentos. Isso é óbvio. O Monark é um cara que já tem 30 anos e é responsável por, sei lá, centenas de funcionários, cara. Então, quando ele sempre teve essa ideia de ser uma conversa de esquina dentro do Flow, cara, isso me levantou duas questões que eu sempre falei lá atrás e que eu tive que mudar de certa forma. A primeira foi essa, que eu sempre achei, não, a liberdade, cara, o cara tem que ser liberdade para que a gente saiba o que ele está pensando e que ele possa ser punido por isso. Aí o pessoal fala, pô, mas o cara tem liberdade de bater numa mulher? Tem, você não consegue evitar essa liberdade dele. Só que ele vai ser punido por isso. O marido vai ser punido quando agredir uma mulher. É claro que o meu pensamento não era, não, o cara tem que bater, depois a gente vê o que faz. É óbvio que não. Mas é óbvio que se você não colocar isso bem, pode gerar esse posicionamento. Então, ele tem a liberdade de bater? Ele não tem a liberdade de fazer isso. Ele faz isso e é punido. Mas a liberdade se torna algo muito complicado de se debater. Isso vale para o nazismo. O cara tem a liberdade de ser nazista. Não, cara, a gente não consegue pontuar se o cara vai ser ou não. Tanto que existem várias células por aí. A gente não consegue impedir isso. Agora, ter a liberdade é uma outra questão. Então, foi muito mal colocado pelo Monark. O Kim concordou pontuando algumas coisas, mas eu também não acho que ele foi bem, tanto que ele já pediu desculpa e tal. E isso tem que ser avaliado. Agora, a gente tem que entender o julgamento, porque isso já aconteceu de vários lados. A gente já viu o absurdo do Lula falando sobre o Fidel e passou batido. A gente já viu vários absurdos de pessoas do próprio governo Bolsonaro fazendo gestos e tal, e isso não é legal. Então, a visão que eu tenho sobre isso tem que ser investigado, mas tá tão claro ali que tem que ser dentro da punição da lei. Mas a lei não refere nada em relação a isso. Então, paciência. Não, mas a lei tem uma pena dura. Ok, que seja feita. É isso. Para mim, isso é simples. O caso do Adrilles, eu tenho um pouquinho de diferença em relação a isso. Ele foi bobão, ele foi sarcástico, ele usou do sarcasmo para chegar ao resultado dele. Deu aquele tchauzinho, que ele realmente, é verdade, ele sempre dá um tchauzinho mais ou menos assim, mas porra, pelo amor de Deus, né, cara? Ali nitidamente ele fez uma piadinha ridícula. E, ok, foi demitido e tem que ser também dentro da lei responsável por aquilo que ele fez. Como você faz uma saudação que, porra, meu irmão, não dá, cara, não dá. É ridículo. Foi em tom de piada? Foi em tom de piada, mas não era um ambiente de piada, era um ambiente sério. E isso muda muita coisa. Então, cara, errou feio. E essa é a parte que a gente precisa comentar dentro do que aconteceu, da esfera jurídica, da esfera civil, e enfim, empresarialmente dentro do que aconteceu. Mas a minha parte, ela se estende, porque o que eu quero é falar da comunicação, e isso é algo complicado, porque você simplesmente não pode sair falando de nazismo assim sem nenhuma responsabilidade, e eu vou te dar alguns exemplos. Quando a gente entra na faculdade de publicidade, eu sou formado em publicidade, cara, uma das aulas é falado sobre o nazismo e sobre a importância, veja bem, para não fazer um corte nessa parte, a importância da movimentação, né, ou seja, da comunicação que o nazismo teve lá atrás para a comunicação de hoje em dia. Leandro, você está defendendo o nazismo? Porra, larga de ser burro. Eu não estou defendendo nada. Eu só estou falando que o nazismo usou algumas técnicas de comunicação que são estudadas porque são usadas hoje em dia. Mas, porra, não é usada para disseminar toda uma raça. A gente tem que ser inteligente quanto a isso. Essas técnicas são usadas dentro da profissão e não para exterminar uma raça. É a mesma coisa a ideia de o cara inventou uma faca e um pegou e matou uma pessoa por conta disso. Não dá. Então a gente tem que ser
muito racional em relação a isso. Esse é um ponto legal que a gente precisa entender. Goebbels, ele foi um cara que era o ministro da propaganda do nazismo, e ele teve várias ideias para disseminar esse absurdo que funcionaram, cara. Só para vocês terem noção, ele distribuiu pontos de áudio por algumas cidades mais importantes e ficava ali o tempo inteiro falando sobre o nazismo na cabeça das pessoas para convencer cidadãos comuns que realmente eles pertenciam a uma raça superior. Cara, se você traduzir isso para comunicação, você percebe que uma informação falada muitas vezes ela consegue chegar na mente do consumidor. É só isso que você tem que tirar de proveito. Mas aí, cara, quando você pega e fala, mas foi um nazista que fez, isso ganha algo muito maior. E por isso que você tem que tomar cuidado quanto a isso. E é aí que eu entro na questão do profissionalismo e de uma coisa que eu sempre falei, de forma errada também, porque eu traduzi errado, mas eu sempre falava o seguinte: é preciso ter um controle da mídia, coisa que esse idiota do Lula falava. Mas eu não queria, tá falando hoje em dia, né? Mas eu não queria, isso eu falava quando eu entrei na faculdade com 20, 22 anos. Cara, eu não queria que a mídia fosse controlada, não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que as coisas que saem na mídia, elas não podem ser controladas, mas elas precisam ser responsabilizadas de acordo com aquilo que você gera. Isso é importante. Por exemplo, um jornalista que dissemina uma informação falsa, como a gente está vendo constantemente aí, esse jornalista precisa ser punido, precisa ser caçado, enfim, ele não pode mais atuar. Mas isso vale também, seja pelo WhatsApp ou seja na mídia tradicional, porque isso também acontece na mídia tradicional, com outro viés. Então, o que eu quis dizer lá atrás, e me expressei mal, isso com 20 anos, porra, com 25 anos eu já tinha corrigido isso. Não, o que eu quis dizer não era que a mídia tem que ser... que precisa ter uma fiscalização na mídia. Não pode ter fiscalização na mídia, mas tem que ser, tem que ter uma responsabilização daquilo que você falar e daquilo que você pode gerar. Então são coisas distintas que lá atrás eu me expressei, eu me comuniquei mal e que depois eu revi. É normal que isso aconteça. Você está falando que o Monark fez isso? Não, cara. Eu estou falando que ele pode ter feito isso. Ele pode ter feito isso. É uma possibilidade. Mas o cara é um velho de 30, sei lá quantos anos. Então, o cuidado não foi feito. E a publicidade, né, as empresas que patrocinavam caiu matando e, porra, tiraram com razão, né, o patrocínio. Foi um erro que causou algo muito maior. E aí a gente entra numa questão que é fundamental a gente discutir aqui. Essas imagens que vocês viram no começo do vídeo é a imagem do meu arquivo pessoal. Eu que gravei essas imagens em Dachau, num campo de concentração, e, cara, que é próximo a Munique. E é algo assim, é uma experiência muito complicada, porque se você não estiver bem da mente, essa foi a segunda oportunidade que eu tive de ir lá, porque a primeira eu tive a oportunidade e não fui, porque eu não estava com a cabeça legal. Eu trabalhei para ir lá, porque é pesado, você entra no clima, e as pessoas vão falar assim, pô, o ambiente é ruim. Não é que o ambiente é ruim, é porque você conhece a história. Se você for sem conhecer a história, você vai achar um museu com peças absurdas, mas um museu. Agora, quando você entende a história, sabe as coisas que se passaram ali, gente, é algo assim, não tem como, eu me arrepio, não tem como a pessoa não sentir nada. Então, de repente falta essa experiência para esses caras, porque é algo surreal. E dessa experiência que eu tive lá, eu vou colocar aqui algumas imagens, eu tirei fotos de alguns cartazes que eles disseminavam a ideia com esses cartazes aí. E eu fiz um documentário com narração, muito bonitinho o documentário que eu fiz, e eu não tive coragem de lançar. Você sabe por que eu não tive coragem de lançar? Justamente por isso aí, cara. Porque não é o que eu penso. É como isso vai ser traduzido pelas pessoas que vão assistir, caso alguém assista. Mas não importa.
de 100 pessoas que vão assistir, uma pode tirar esse documentário de contexto. Por quê? Cara, porque tem peças ali, e eu estou falando apenas do design, tem peças ali que são fantásticas, que são geniais na comunicação. Eu não quero dizer que o nazismo é genial, porra. Eu não quero dizer que... Cara, e eu não lancei isso por medo. Eu não lancei isso por medo. Porque eu não acho legal as pessoas entenderem que eu estou falando bem, não da arte em si, porque uma ou outra eu falo bem. É do design que eu estou falando bem. Eu não estou falando bem do conteúdo do design, daquilo que gerou. Então eu preferi segurar, porque eu tive medo de concluir, das pessoas concluírem que eu era a favor daquilo. E porra, se um cara foi lá, teve essa experiência e é a favor disso, esse cara não merece viver em sociedade. Bom, é isso que eu tenho a dizer. Vou deixar aqui no decorrer algumas fotos de lá. E para concluir, eu deixo essa imagem aqui, que significa que tem esperança. Essa imagem foi tirada lá em Dachau e representa o nascimento, uma esperança no fundo disso tudo. Beleza? Moçada, consciência na hora de comunicar. Um grande abraço e fui.